continuidade ao direito de família, vamos à unidade 5, que seria o direito parental e filiação. O direito parental no Brasil é um conjunto de direitos e deveres exercidos pelos pais e pelas mães em relação aos filhos, visando a proteção e o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. Mais do que um mero direito, é uma obrigação legal em favor dos filhos. É um conceito regido principalmente pelo Código Civil e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O poder familiar, também chamado de direito parental, antigamente também chamado de pátrio poder, foi atualizado para reforçar a igualdade entre pai e mãe na educação e o cuidado com os filhos. O poder familiar, ele não é um direito absoluto dos pais sobre os filhos, mas sim um conjunto de deveres e responsabilidades. O artigo 1634 do Código Civil estabelece as responsabilidades que compõem o poder familiar. Ele compete a ambos os pais, independentemente da situação conjugal, que consiste em dirigir a criação e educação dos filhos, exercer a guarda, seja ela unilateral ou compartilhada, conceder ou negar consentimento para que os filhos se casem, conceder ou negar consentimento para que os filhos viajem ao exterior, representar legalmente os filhos menores de 16 anos e assisti-los nos atos da sua vida civil, nomear um tutor por testamento ou documento autêntico, caso o outro genitor não sobreviva ou possa exercer o poder familiar. Os artigos correspondentes a esses deveres do poder familiar são os artigos 1630 e 1634 do Código Civil e o artigo 21 do ECA, também o artigo 229 da Constituição Federal. Podemos também falar desse direito parental sobre a guarda. A guarda é um dos aspectos mais importantes do poder familiar. Ela define a responsabilidade sobre a criação, educação e rotina diária da criança ou adolescente. A lei prevê duas modalidades principais de guarda. Seria a guarda compartilhada e a guarda unilateral. A guarda compartilhada, ela está disposta no artigo 1583, parágrafo 1º do Código Civil. É a regra no Brasil. Nela, o pai e a mãe dividem a responsabilidade sobre o filho, tomando as decisões de forma conjunta. Mesmo que a criança more com um dos pais, as responsabilidades e o direito de conviver são de ambos os pais, ou seja, são preservados. A guarda unilateral, ela está disposta no artigo 1583, parágrafo 2º do Código Civil. É a exceção. Nela, a guarda é atribuída a apenas um dos cônjuges, que tem a responsabilidade exclusiva pelas decisões diárias. O outro genitor tem o direito de supervisionar a criação do filho e o dever de prestar alimentos. Os artigos que correspondem à guarda, eles estão dispostos no 1583 e 1584 do Código Civil. Quanto à convivência. O regime de convivência, ele é popularmente conhecido como direito de visitas. É o direito do genitor que não tem a guarda de conviver com o filho. O foco de hoje não é mais apenas a visita, mas garantir o convívio e a manutenção do vínculo afetivo, que é fundamental para o desenvolvimento da criança. O artigo correspondente seria o 1589 do Código Civil, onde fala que o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam com os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge ou for fixado pelo juiz. Como nós falamos de guarda, nós também temos que falar sobre a alienação parental. O que é essa alienação parental? O conceito de alienação parental, ele foi consagrado no Brasil para a Lei 12.318 de 2010, que define como a interferência na formação psicológica da criança e do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor
ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos como este. O objetivo do alienador é geralmente afastar a criança do outro genitor, por meio de táticas sutis e diretas, como, por exemplo, fazer uma companhia de desqualificação, inventar mentiras sobre o outro genitor, criticando constantemente na frente da criança, dificultar o contato dessa criança com outro genitor, impedir ou atrapalhar o encontro dessa criança com outro genitor, omitir informações importantes, como comunicar ao outro genitor sobre eventos escolares, consultas médicas, atividades de lazer com os filhos, tomar decisões importantes sozinho, sem consultar o outro genitor sobre assuntos relevantes. Consequências sobre essa alienação parental. A alienação parental na vida das crianças, elas são uma alienação devastadora. Pode-se observar o desenvolvimento das crianças dos problemas psicológicos, como ansiedade, depressão, baixa autoestima, distúrbios de comportamento e, em casos mais graves, síndrome da alienação parental, em que a criança internaliza o ódio pelo genitor alienado. Para constatar essa prática, a Lei de Alienação Parental prevê medidas judiciais severas, e essas medidas elas estão constantes no artigo 6º desta lei. Quais são elas? Advertir o alienador, ampliar o regime de convivência do genitor alienado, aplicar multa a esse alienador, determinar acompanhamento psicológico para que a criança e o alienador, alterar a guarda ou, em muitos casos graves, invertê-la e determinar a fixação do domicílio da criança ou adolescente. A lei, ela prioriza esse bem-estar da criança e a manutenção da convivência da família de forma saudável e segura. A suspensão dessa autoridade parental, embora tenha sido uma medida prevista na lei original, ela foi revogada, mas a proteção da criança continua sendo o foco principal. A alienação parental, portanto, ela é uma forma de abuso contra os direitos da criança e do adolescente. A legislação brasileira, ela existe para proteger a vítima, garantir seu direito de convivência familiar e punir o alienador, reforçando a importância de um ambiente familiar equilibrado para o desenvolvimento pleno da criança. Então é isso, gente. Mais uma unidade onde nós falamos da alienação parental. E não se esqueçam de verificar a atividade no final desta unidade, que está constando na plataforma. E aguardo vocês na próxima unidade.